Olá, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e essa daqui é uma aula de EQE 044 Computação Científica Aplicada. A gente continua conversando sobre acesso na memória, utilizando os ponteiros e os endereços de memória. Em comparação, a gente fez uso da informação que é passada, que é apresentada em um livro, e a gente utilizou o dedo como um mecanismo para acompanhar a informação, as letras, as palavras que estão no livro, e a gente utilizou um marcador de textos para representar os endereços daquela informação que você quer, aquela informação de destaque para você. Quando a gente fala agora da memória do computador, a gente se refere às informações de determinados tipos de informação. Então, a gente viu, já conversou um pouco sobre isso, e agora eu quero mostrar para você a sintaxe, como isso daqui vai funcionar. Para mostrar melhor o comportamento dessa aula, a gente vai depurar o código, e eu vou depurar parando aqui na linha 66 e a gente vai de linha em linha, olhando com cuidado tudo que está apresentado aqui. Então, assim, e além disso, eu vou utilizar um rascunho, um quadro branco, para poder mostrar melhor para você o comportamento da informação na memória. Então, para isso, eu tenho aqui esses espaçozinhos, eles vão ser representados espaços de memória, tá? Que podem ser para qualquer tipo de variável. Pode ser uma variável inteira, 4 bytes, pode ser precisão dupla, pode ser uma estrutura, pode ser qualquer tipo de variável que eu já apresentei para você, inclusive acho que eu não apresentei para você. Qualquer tipo de variável. Tá? Então, aqui na parte de cima, eu vou representar os endereços de memória e na parte de baixo vai ser onde eu vou colocar os ponteiros. Então, beleza. Dito isso, vamos começar para entender como isso funciona. Então, eu vou depurar o código. Pode depurar, por favor. Ele montou tudo aqui, a minha estrutura, e até o momento eu tenho as variáveis aqui de cima sendo apresentadas. Aqui na tela do depurador, na tela de variáveis do depurador. Para essa aula, eu peço que você preste muita atenção na tela de variáveis, porque o tempo todo isso vai mudar. Tá? Então, qual é a primeira coisa que vai acontecer quando a gente executar a linha 66 desse código? Vou pegar e vou executar. Bem, no fundo, a variável i ela vai ser armazenada na memória, em algum local da memória. Então, olha só, vou lá para o meu quadro branco. No meu quadro branco, o que vai efetivamente acontecer? Em um determinado local de memória, eu vou escolher qualquer um aqui, tá? Porque pode ser qualquer um. Eu vou colocar a variável i e eu vou colocar também o valor dela. Então, eu vou fazer assim, olha, 5. Tá? Então, aqui eu tenho a variável i e ela está ocupando, e o valor alocado aqui dentro é 5. Beleza. Então, esse daqui é o espaçozinho que esse moço está ocupando. O que vai acontecer agora? Na linha 67, eu tenho a declaração de um ponteiro. Ou seja, é um tipo de variável especial, é um ponteiro para inteiros, e eu estou dizendo já de antemão, logo aqui, eu estou atribuindo a esse ponteiro um endereço de memória. Porque ponteiro faz o quê? Ponteiro aponta. E ele aponta sempre para quê? Para endereços de memória. Sempre para isso. Então, eu estou dizendo para esse ponteiro pi, pi, né? Eu estou dizendo, olha, eu quero que você aponte, e aqui eu estou utilizando a sintaxe de endereço de uma memória, de uma determinada variável que já existe, uma memória, uma informação que já foi alocada até, porque eu estou usando o endereço da memória da variável i. Então, o que efetivamente vai acontecer
Quando eu executar a linha 67, eu não vou executar ela ainda, eu quero mostrar como isso funciona lá no nosso quadro branco. Então, no fundo, o que vai acontecer agora é que eu vou ter, nesse espaço aqui de memória, eu vou ter um cara que está apontando justamente para esse ponto. Então, o π ele vai apontar para esse local. Beleza. Tá. Então, vamos lá. Note que o valor de π é 5? Não. Não. Ponteiro aponta para a memória. O que ele está vendo é o local de memória da variável i. Tá? Deixa eu colocar também, porque eu não coloquei, eu esqueci mesmo. Então, eu tenho aqui também o endereço de i aqui nesse local. Beleza. Então, tá bom. Então, vamos executar. Então, eu vou executar essa linha e olha só o que apareceu para a gente. Tá? Olha aqui embaixo na tela de variáveis. Na tela de variáveis, o π é um ponteiro e ele está estranho, né? Eu olho para a variável i, 5, variável do tipo inteiro. π é endereço de memória. E como o computador interpreta o endereço de memória? É esse número louco. E número não, né? Mas essa combinação louca que tem aqui de numerozinhos, letrinhas. Acho que quando deu pau em algum programa aí, quando você estava usando, pode ter certeza. Erro de memória. Apareceu uma paradinha parecida, não foi não? Então, isso daqui é o endereço de memória da variável i. Então, esse daqui é o local mesmo. Pô, o que mais que eu consigo tirar dessa informação no π, tá? Desse ponteiro? É interessante porque o depurador ele te mostra não só o endereço da memória, tá? Esse treco louco aqui, que eu nem vou falar porque é esse moço aqui, estou apontando com o meu mouse, mas é interessante porque ele também diz, e olha só a logística, ele já está, a forma, a sintaxe, logística não, a sintaxe, ele está dizendo que isso daqui é igual a 5. Poxa, olha só, isso daqui já está me dando uma dica sobre a sintaxe e até me fez pensar aqui um pouquinho. Quando eu quero representar na linguagem C o endereço, eu estou utilizando o ponteiro, a variável pi, que aponta para uma variável de memória. Mas quando eu quero me referir ao valor ao qual aquele apontador, aquele endereço se refere, eu vou utilizar asterisco pi. Tá? Tanto que eu até me confundi, deixa eu consertar aqui. Aqui, olha, perdão, foi uma falha minha, hein? Eu estou me referindo ao endereço de memória. Eu estou apontando para esse local de memória, não ao valor. Mas e se eu quisesse pegar esse valor aqui? Se eu quisesse pegar o valor do local de memória ao qual π aponta, eu tenho que utilizar a sintaxe asterisco π. E é assim que funciona. Olha só o que está sendo apresentado na linha 69. É justamente esse tópico. Olha aqui. Agora, eu vou declarar uma variável inteira j. E eu vou atribuir um valor a ela. Eu vou atribuir o valor do espaço de memória alocado no qual a variável, o ponteiro π, aponta. Como eu consigo realizar isso? Eu vou pegar e usar a sintaxe que eu acabei de explicar para você. Eu vou utilizar o valor no qual aquele espaço está, no qual aquele ponteiro está apontando na memória. Então, olha só, aqui ó, eu estou pegando o valor e atribuindo a j. Então, quando eu executar essa linha 69, o que vai acontecer? 69, beleza, ele chegou, alocou uma nova variável na memória j e o valor atribuído foi 5. Então,
vamos recapitular o que eu apresentei para você até o momento. Eu apresentei como a gente, bem, é claro, uma variável qualquer, aqui no caso inteira, mas como eu consigo apontar o ponteiro para o endereço de uma variável que já existe e como eu consigo capturar o valor da variável que está naquele espaço de memória. Beleza. Então, olha só, lá no meu quadro branco, o que acabou de acontecer? Eu peguei e ocupei mais um espaço de memória, agora para a variável j, e o valor foi 5, porque eu atribuí o valor do, enfim, do espaço de memória, né, do valor ocupado nesse endereço de memória aqui. Então, foi isso que efetivamente a gente fez. Show! Beleza. Vamos caminhar um pouco mais. Como eu consigo, então, aqui no caso, declarar um ponteiro? Eu estou usando a outra sintaxe só para mostrar para você. Não é a minha preferida, tá? Prefiro que use da outra forma. E como eu estou realizando a atribuição para o espaço nulo de memória, tá? O espaço mais seguro que tem. Então, é isso. É só você chegar e colocar dessa forma. Vou pegar e vou executar essa linha. E aí eu vou olhar agora. Olha só o que apareceu aqui para mim no PTR. Perdão, no depurador, tá? O quadro de variáveis. É realmente, olha aqui, olha. O endereço de memória é o zero. É o zero mesmo. Aqui, olha. Por isso que aquela ideia de utilizar os condicionais, né, com o ponteiro nulo funciona. Está aqui explicado. Show! Assim, na linha 74, por que eu comentei? Deixa eu voltar um pouquinho. Porque eu estou querendo aqui, olha, utilizar o endereço de memória de J, tá? E esse endereço de memória, eu estou querendo que essa declaração, esse ponteiro aqui, aponte para esse local. Por que isso é ilegal? Por que se eu descomentar e executar, esse código vai dar erro? Ele não vai executar. É simples, porque quando você tem o ponteiro, ele é para determinado tipo. Eu não vou conseguir trabalhar, apontar esse ponteiro para outro tipo de variável que não seja inteiro. E, portanto, não tem como você querer capturar um endereço de uma variável inteira usando uma variável de ponto flutuante. Pô, professor, mas variável de ponto flutuante, se ela ocupar o mesmo espaço de memória, a mesma quantidade de bytes, melhor assim, a mesma quantidade de bytes que outro tipo de memória, de outro tipo de variável, eu consigo fazer essa atribuição aqui? Não, não consegue. Isso é uma coisa que vocês têm que lembrar. Sempre o ponteiro é específico para um tipo de variável. Show? Tá bom. Vamos seguir então agora para a linha 76. Bem, se você achou complicado até aqui, vai piorar um pouco. Vai com calma. Eu considero que esse tópico é mais apurado, é mais complexo. Então, vai com calma. O que acontece na linha 76? Declaração de duas variáveis, com atribuição de valores D1 e D2. Então, o que vai acontecer? Vou pegar aqui e vou executar. Executei. Eu vou pegar e vou olhar como isso se comporta lá no quadro branco. Então, no quadro branco, em algum espaço de memória, eu vou colocar aqui, eu tive D1 com um determinado valor, que eu lembro foi 2.7. Ficou pequenininho. Pronto. E o D2 foi 3.1. Então, em um outro local, D2, 3.1. Beleza. Essa é a informação que a gente tem. Tá aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente tem a declaração de uma variável ponteiro,
tá? P, e a gente está colocando, né, apontando para esse espaço de memória. Então, no fundo, eu declarei uma variável ponteiro, P, para esse localzinho aqui de memória. Deu. Foi isso que esse cara fez. E note que eu posso usar o ponteiro, inclusive, para roubar de D1 a informação que está na memória. A gente viu isso daí lá usando o ponteiro pi. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa. E é isso que é feito na linha 79. Na linha 79 a gente vai declarar mais uma variável de ponto flutuante, A, e eu vou pegar o valor do local de memória ao qual P aponta e vou atribuir a variável A. Tá? Então, note que eu vou lá para o quadro branco. Hein? Eu vou pegar aqui uma nova variável, que eu vou chamar de A, foi declarada lá, e o valor atribuído é 2,7. Opa, deixa eu botar um a mais aqui. 2,7. Vou executar então as linhas. Esse cara, repare aqui embaixo, tá? Repara o ponteiro P com o endereço de memória dele e o valor ao qual ele aponta. Está aqui embaixo, tá? Igualzinho ao D1. Afinal de contas, os dois compartilham o mesmo espaço de memória. Vamos declarar e atribuir o valor à variável A agora. Então, apareceu mais uma informação aqui na memória, double, também com o mesmo valor. E o que está acontecendo agora, que vai acontecer, porque eu não executei, na linha 80? Eu vou pegar e eu vou apontar o ponteiro para outro local de memória. Então, note que eu consigo trabalhar com os ponteiros em qualquer variável de ponto flutuante que esteja declarada aqui nesse código. Então, eu vou simplesmente alterar o local para onde esse moço aponta. Então, o que vai acontecer lá no quadro branco? No quadro branco, eu estou mudando esse cara de posição. Estou trazendo ele para cá. É isso que vai acontecer. E, portanto, se eu precisar utilizar a informação que está nesse espaço de memória, é completamente possível, usando o mesmo ponteiro. E isso daí é muito interessante para a programação em si, porque eu posso utilizar várias variáveis do mesmo tipo, lógico, usando um único ponteiro. Vocês vão ver como isso daí vai trazer um grau de agilidade na manipulação de informação na memória, mas isso bem mais para frente, aqui nesse curso. Vamos voltar lá para o código. Então, é isso que vai acontecer. O que eu quero que você preste atenção aqui embaixo. Tá? Aqui embaixo, eu gostaria que você olhasse no quadro de variáveis o local de memória. Tá aqui. E quando eu executar a linha, repara que ele vai mudar. Inclusive, né, o valor também vai mudar, né, o valor para o qual ele aponta. Então, vamos lá. E aí você pode reparar que mudou o númerozinho que estava. Pô, não lembra? Ainda bem que isso daqui é um vídeo. Volta um pouquinho, repara, dá uma olhada. Você vai ver como muda. E o valor ao qual ele aponta também. Beleza. O que a gente pode fazer agora? Pô, mesma coisa, mesmo procedimento. Então, olha para a linha 83. Na linha 83, eu estou utilizando o valor ao qual o ponteiro P aponta e estou atribuindo a uma nova variável B, alocada em um outro espaço de memória. Então, o que vai acontecer na prática, lá no quadro branco, vou ter mais uma variável, vou botar ela aqui, B,
E B agora vai usar o valor, né, da informação ao qual o ponteiro aponta. Vamos lá, executar mais uma linhazinha. Então eu tenho mais uma variável, B, olhando aqui para o quadro de variáveis lá embaixo na tela, com o valor de 3.1. E olha só como é uma coisa sacana. É uma coisa sacana. Usar ponteiro, você pode, inclusive, mudar o valor de uma determinada variável sem mexer nela. O que eu quero dizer? Olha só, eu já falei para você que usar ou mexer no valor da variável naquele endereço de memória ao qual P aponta é utilizar a sintaxe asterisco ponteiro. Tá? Ou seja, na linha 84, o que isso daqui significa? Asterisco ponteiro. Ele não se refere ao ponteiro em si, ele se refere ao valor ao qual está apontado ali naquela memória. E eu estou mudando o valor. A linha 84, ela muda efetivamente o valor que está naquele espaço de memória. Então, o que vai acontecer agora? Olha só como é sacana. Qual é o local de memória o qual P aponta? Ele está apontando para esse local aqui, que por um acaso da vida, a variável D2 está ali, né? Está naquele local. E aquela linha vai mudar esse valor. Olha como é sacana. No final das contas, a gente alterou o valor aqui em D2 sem nem mexer na variável. A gente nem tocou nela, mas pelo ponteiro a gente mudou a informação que está ali na memória. Então, quando eu mudar aqui, quando eu executar essa linha, o que a gente tem que prestar atenção? Bem, o valor aqui no ponteiro vai mudar. E o valor da variável D2 também. E aí você pode perceber. Eu acho que eu não cheguei a falar isso antes. Tá? Toda atualização que é feita aqui na interface gráfica, enquanto você está depurando, ela fica em azul. Tá? Coisas do passado, coisas que já aconteceram, ele deixa em vermelhinho. Então, só para destacar aí no olho, eu acho que eu não falei isso não. Repara aqui nas variáveis em azul. Tá? São coisas que acabaram de mudar. E justamente a gente, sem mexer em D2, mudou o valor na memória, já era, perdeu. Tá? Ponteiro é um cara sacana. Vamos lá, o que mais? Na linha 87, eu estou utilizando, estou declarando uma nova variável e estou usando o valor ao qual P aponta, então vai ser 5.5, e, portanto, a variável C vai ter o valor de 5.5. O que vai acontecer na linha 88? Mesma coisa, tá? Porque agora D2 tem o valor de 5.5, né? E, portanto, vai acontecer. Enfim, é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Aqui na memória, eu vou ter uma nova variável C, 5.5, e uma nova variável D. Não quero isso não, cara. 5.5. E é isso que esse cara vai fazer. Vou executar 5.5, 5.5. Vamos dar uma olhadinha, olha. Aqui embaixo, na tela de variáveis de depuração, as duas variáveis tiveram esse valor, né, atribuído a elas. Essa parte finalzinha aqui do código se refere muito à informação que é apresentada para você em tela, e o que eu gostaria de ressaltar é como eu consigo imprimir o endereço de memória em tela.
E endereços de ponteiros. Eu utilizo o identificador porcentagem P de pointer. Então, é assim que você consegue mostrar em tela esse tipo de informação. Então, para mostrar esse detalhe, eu vou clicar aqui, olha, em console. Aqui apresenta tudo aquilo que vai sair em tela. Vou executar essa linha. E aí você percebe que aqui, olha, está apresentado o endereço de memória de D2. E pelo que a gente viu, ele compartilha o mesmo endereço de memória que o ponteiro P. Né? O ponteiro P aponta para o mesmo local de memória de D2. Então, o que deve sair aqui na tela é o endereço, o mesmo endereço. Vamos dar uma olhadinha. Exatamente, o mesmo endereço de memória. Agora, o que a gente vai fazer? Vocês já perceberam que a gente pode varrer o ponteiro em qualquer variável do mesmo tipo ao qual ele foi definido, que ele foi declarado. Então, deixa eu executar essa linha. Eu vou alterar o local de memória, aonde esse cara aponta. Eu vou apontar para essa variável D aqui agora. Tá? Ou seja, no fundo, lá no quadro branco, eu estou movendo de novo o ponteiro. Estou trazendo ele para esse local aqui. Então, no fundo, é isso. E aí, vamos lá. Ele fez a mudança. E, no fundo, agora é só mostrar para você que o endereço de memória ele vai mudar. E, de fato, vocês podem perceber que ele mudou de local. E isso, na verdade, conclui o que eu queria passar para você nessa aula. Note que eu considero assunto de ponteiro, assunto de endereço de memória, algo mais complicado, mais complexo. Por isso eu estou tomando um cuidado, estou indo com calma, para que você tenha o tempo necessário para absorver a informação. Confesso que quando eu aprendi C, esse foi um ponto que eu esbarrei e eu fiquei com certa dificuldade de início. Demorou um tempo para absorver a informação. Então, tá com dúvida? Entre em contato, seja nos comentários aqui do YouTube ou se você faz parte do curso, né, da turma, né, da disciplina EQE 044, entre em contato pelo ambiente virtual para que a gente possa discutir um pouco melhor e entender melhor esse conceito. Mas, em resumo, finalizando, ponteiro aponta para endereço de memória, que por um acaso tem uma variável que foi alocada ali e, portanto, tem algum valor. E o ponteiro pode usar o valor desse endereço que está nesse endereço de memória. Show? Assim, o último ponto. Ponteiro ele pode ir para vários locais de memória no qual se encontram os mesmos tipos de variável. Show, gente? Era isso que eu queria mostrar. Espero que tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. E a gente se vê na próxima aula, quando a gente vai conversar um pouco sobre a aritmética de ponteiros. Vejo vocês lá. Até mais.